bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? Olha que a gente está ao vivo nos nossos estúdios, mas você pode assistir essa aula sempre e quando quiser no nosso aplicativo do Educa Recife e também no nosso canal lá no YouTube. Já sabe como acessar, né? Já sabe todo o processo burocrático, tá aí os QR Codes na sua tela para você ter acesso na loja ao nosso app, baixar e poder fazer a comunicação com a gente aqui agora, enquanto a aula está acontecendo. Quem faz o nosso chat hoje é a professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui, tá? Para interagir com vocês, aguardo vocês aqui no chat e vamos juntos nessa caminhada aqui de conhecimento com a professora Viviane Santos. É uma alegria fazer esse chat, tá? Beijão. Oh, é uma alegria tê-la também aqui na nossa aula. Quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Laisa. Seja muito bem-vinda, Laisa. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, que é sobre expressões idiomáticas. De cara, assim, você já saberia me dizer, suspeitar de que é esse tema, do que eu vou falar na aula de hoje? Não. Então a gente vai conversando ao longo da aula, tá certo? Ó, vamos lá. Você sabe o que significa quebrar um galho? Muita gente acha que, Vivi, quebrar um galho é no sentido literal, né? Quando um galho de uma árvore se quebra. Se é também. Mas vocês sabem que a língua não funciona de um jeito só, quase nunca, né? Ela pode ganhar vários sentidos e uma expressão pode ser usada em outro contexto que não tem nada a ver com o sentido literal da palavra. Então, quebrar o galho para outra pessoa, para um falante de português brasileiro, pode ser entendida como outra coisa, como prestar um favor, né? Como fazer um serviço e ajudar alguém que estava com algum problema. Então, como a gente pode perceber, uma expressão dentro de uma língua pode sim assumir sentidos diferentes daquele sentido literal, ou seja, do sentido verdadeiro da expressão. Isso é aquele poder conotativo que a língua tem de assumir diversas possibilidades, tá certo? Então, quando alguém disser assim, olha, quebra um galho para mim, fulano, viu, professora Adriana? Quebra um galho para mim, eu não estou pedindo para você ir lá numa árvore quebrar um galho, não. Eu estou pedindo um favor, né? Que você me ajude a fazer alguma coisa. Okay. Isso, minha gente, essa expressão, assim como tantas outras que a gente utiliza no nosso dia a dia, fazem parte das expressões idiomáticas. Vamos conhecer agora o que são elas? As expressões idiomáticas são recursos da fala e da escrita que ganham novos sentidos conotativos e ultrapassam seus significados literais quando aplicados em contextos específicos da língua. A gente sabe que não dá para utilizar qualquer expressão só porque a gente está conversando com outra pessoa. Tem que ter um contexto todo para que ela signifique alguma coisa. Então, as expressões idiomáticas são essas expressões, esses recursos linguísticos que estão também na oralidade, que estão também na fala, que vão ter um sentido único, né? Eu tenho uma junção de palavras que separadas significam uma coisa, mas quando eu junto, elas criam um novo sentido. Isso é parte da conotação, ou seja, do sentido que é empregado, que foge do literal. A interpretação de uma expressão idiomática deve ser feita de maneira geral, sem ter que observar cada elemento que compõe a sentença. Então, por exemplo, a gente viu quebrar o galho, né? Se eu separo quebrar o galho, cada palavra tem o seu valor separadamente, né? Quebrar, que é no sentido literal, de quebra de alguma coisa, a gente também tem galho, que significa no sentido literal o galho da árvore, né? Quando a gente junta, a gente tem o sentido que é literal, pode ser quebrar um galho de verdade, e a gente também tem essa construção desse outro sentido. Então, as expressões idiomáticas são essa interpretação do total da expressão. Eu não posso ir para a particularidade de cada palavra para conseguir tirar o meu sentido conotativo. Ele precisa ser dado com a junção de todas as palavras. Por exemplo, eu trouxe uma expressão aqui destrinchada, ó. Cada macaco no seu galho. Se nós separarmos as palavras da expressão, temos sentidos diferentes do uso dessas palavras juntas, né? Eu estou separando. Cada, a gente sabe que é uma parte de um todo, ou seja, um pedaço. Macaco, a gente sabe que é o bichinho, né? É o animal. No seu, o sentido possessivo. E galho, o galho da árvore. O mesmo galho que a gente usou na primeira expressão, né? O galho da árvore. Mas quando a gente junta
tudo, essa palavra cada uma vai ter um sentido próprio, um significado, um valor semântico. Quando a gente junta tudo, a gente tem o quê? Uma expressão que significa uma outra coisa que não tem nada a ver com as palavras separadas. Então, quando elas se juntam para formar um único sentido, um sentido novo, um sentido conotativo, é que a gente tem a expressão idiomática. E cada macaco no seu galho significa o quê? Significa que cada um tem que ficar na sua, né? Aí, sem intervir no trabalho, na vida do outro, do coleguinha, do amigo. Ou seja, cuide do que é seu, da sua própria vida, não fofoque e não se meta na vida dos outros, porque é isso que a expressão significa, é isso que ela quer dizer, quer aconselhar a gente a fazer. A linguagem humana, ela é polissêmica, né, minha gente? Pois os signos, tendo um caráter arbitrário e ganhando seu valor nas relações com os signos, sofrem alterações de significado em cada contexto. Isso aí não foi eu que disse, não, foi o Piertoforte Lopes. Ou seja, o que ele significa? Que eles não são arbitrários, ou seja, a junção, ela é proposital. E quando eu junto dois signos, junto as duas palavras, para criar um sentido novo, eu estou fazendo isso de forma consciente, né? De que o processo me trará uma imagem próxima da que eu quero, ou seja, trará um significado próximo do que eu quero. Então, quando eu digo cada macaco do seu galho, eu tenho uma analogia ao que o macaco realmente vive, ou seja, os macacos vivem nas florestas, pendurados em árvores. Então, essa não é uma imagem aleatória. Mas quando eu trago para o meu dia a dia, eu ressignifico. Ó, cada macaquinho no seu galho, ou seja, cada um na sua, sem se meter na vida de ninguém. E aí eu individualizo, particularizo a língua também. E sem tradução, né? Muitas das expressões idiomáticas, minha gente, não conseguem ser traduzidas. Por quê? Vamos ver? Muitas vezes, essas expressões não podem ser traduzidas e só podemos compreendê-las avaliando o contexto em que foram utilizadas. Em outros casos, a tradução aproxima-se, mas não consegue ser completamente equivalente. Porque o que acontece? As expressões idiomáticas, elas são tão particulares da língua, ou seja, de um contexto específico de um grupo de falantes da língua portuguesa, que muitas vezes essas expressões elas não conseguem, na hora que a gente vai traduzir, por exemplo, para inglês, para espanhol, elas não conseguem ficar equivalentes. E aí o que é que acontece? A gente busca uma outra expressão que tenha nessas línguas que se aproxime da expressão que a gente está usando em português do significado, mesmo que a estrutura fique nada a ver. Por exemplo, eu falei cada macaco no seu galho e essa expressão é compreensível em português. Mas pode ser que em outra língua, por exemplo, em húngaro, não se diga cada macaco no seu galho, se diga cada serpente no seu galho. Isso é uma hipótese, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, o contexto cultural, social e da própria língua, ela muda completamente a expressão. Então, uma expressão que é usada aqui, quando a gente vai traduzir, a gente precisa adaptar para aquela língua em que está se fazendo a tradução, tá certo? Vamos ver um exemplo disso, do que eu estou falando? Ó. Vamos pensar que precisamos guardar um segredo. Qual é a expressão que a gente utiliza em português quando a gente está precisando guardar um segredo? Em português a gente diz assim, o seu segredo está guardado às 7 chaves. Ou, minha boca é um túmulo. A gente usa muito isso, né? Minha boca é um túmulo, ó, fechada de cadeado. Ninguém jamais saberá do seu segredo. Mas, será que a gente consegue traduzir isso para inglês assim, letra por letra? Vamos ver? Ó, em inglês dizemos assim, ó. Cadê os professores de inglês para me ajudar nessa hora? Ó, I'll take them to the grave. E eu vou traduzir, Liza, não olhe para mim com cara de chateado. Ó. Em tradução literal significa vou levar seu segredo para o túmulo, minha gente. A ideia se mantém em uma e se altera completamente na outra frase, né? Ó, na primeira frase a gente tem o seu segredo está guardado às 7 chaves. E não tem nenhuma referência a chaves na segunda frase, ou seja, na frase que está em inglês. Já o segundo exemplo do português, que é minha boca é um túmulo, consegue ser traduzido parcialmente para essa expressão em inglês, que é eu vou levar o seu segredo para o túmulo. Então, a gente consegue
consegue deixar permanente a ideia de túmulo e a ideia de segredo. Então, mas perceba que as expressões elas não são literais. Minha boca é um túmulo. Então, eu não tenho, no inglês, o sentido de boca. Eu não uso essa parte do corpo para falar do segredo. Mas a ideia do túmulo permanece. Ou seja, eu consigo a permanência parcial da tradução, mas eu não consigo fazer com que a frase chegue inteira com o mesmo uso de palavras, a mesma escolha dos substantivos na tradução. Então, esse tipo de adaptabilidade é o que a gente precisa fazer na hora que vai traduzir. Porque a gente não consegue manter tudo, mas, dependendo do seu conhecimento da outra língua, da língua estrangeira, você consegue manter alguma coisa. E isso já é bastante na hora que um leitor vai ler e tentar assimilar com o seu próprio idioma nativo. Você pode até não perceber, mas usamos as expressões idiomáticas a todo instante. Nas conversas, nos jornais, nas revistas, nos nos programas de rádio e de televisão, nas propagandas, nos livros, nas músicas, nos filmes, no dia a dia, quando a gente está conversando. A gente utiliza muitas expressões idiomáticas e a gente nem percebe. A gente acha que é vício de linguagem, a gente acha que é uma expressão que todo mundo vai entender. E a gente não para pensar muito em como elas se constituem, né? Cada expressão idiomática tem uma história, minha gente. Elas não surgem do nada, elas não são aleatórias. Então, como a gente não consegue ir atrás de todas essas histórias para contar, a gente só sai usando indiscriminadamente, ou seja, aleatoriamente, e muitas vezes não paramos para pensar sobre a construção daquela expressão idiomática. Mas elas estão, sim, muito presentes no nosso dia a dia. A gente fala o tempo inteiro. Especialmente na propaganda, né, que a gente consome na TV e às vezes nem percebe. Quando pensamos na escrita e em questões gramaticais, elas exercem papéis variados, minha gente, e podem assumir função de orações completas, adjetivos, substantivos, verbos, interjeições. Ó, por mais que seja uma expressão, né, ou seja, é uma frase longa, dentro da escrita, ou seja, da parte gramatical, elas vão exercer diferentes funções, a depender do contexto em que ela é utilizada. Então, ela pode ser um adjetivo, ela pode ter um valor substantivo. Depende de cada contexto. Vamos ver uns exemplos disso? Ó, na primeira frase, eu tenho um exemplo de adjetivo. Aquele rapaz é um pombo sujo, ou seja, mau caráter, de má índole. Então, pombo sujo aqui nesse sentido é alguém que não é confiável, que é mau caráter. Nesse sentido aqui, nessa frase específica, eu estou adjetivando a pessoa. Eu estou dando qualidade a esse indivíduo, dizendo que ele é ruim, que ele é mau, certo? Substantivo. Ontem na escola foi o maior pega para capar, ou seja, foi uma confusão daquelas. E a gente fala o tempo todo isso, né? Aconteceu um pega para capar ali. Então, quando eu uso essa expressão nesse contexto, o meu valor é de substantivo, ou seja, de dar nome a uma coisa, a um objeto, a uma pessoa. Quando tem o valor de verbo, por favor, boca de siri, confio em você, ou seja, cale-se, não fale nada. Fique aqui, ó, na boquinha de siri, ou seja, discreto, sem fazer com que isso ou esse assunto se torne popular por muita gente. Então, nesse caso específico, boca de siri é uma ação, né? É uma coisa que tem que se fazer. Nesse caso específico, boca de siri assume o papel de verbo. É como se ele tivesse um valor de verbo para a oração. Interjeição, Jesus, Maria, José, o que foi isso? Que é um sinal de espanto, porque alguém viu alguma coisa e se espantou. Então, Jesus, Maria, José são nomes bíblicos, né? Mas que aqui acabam sendo uma interjeição, porque evidenciam uma emoção, um espanto da pessoa que falou, tá certo? Então, a gente consegue perceber que cada expressão idiomática, além do seu valor semântico, ou seja, além do seu significado, ela vai ter uma função sintática específica dentro de cada frase. As expressões idiomáticas não se restringem a um grupo específico de falantes de um país,
Antes, ele funciona como um código compreensível para todos os falantes daquela língua no mesmo país. E aí tem as diferenças de uma expressão idiomática, que é uma coisa mais universal, ou seja, que acomete a todos os falantes de um mesmo país, e aquelas expressões regionalistas, né, que só uma determinada comunidade de falantes usa. Então, por exemplo, oxe, vis, coisas da nossa terra aqui, que a gente utiliza o tempo todo, mas não são expressões adotadas por todo o país. As expressões idiomáticas são aquelas que carregam um significado uniforme, ou seja, para todos os brasileiros, nem que a vaca tussa vai ser uma negação fortíssima de fazer qualquer coisa. Então, tu vai ali na lojinha para mim, nem que a vaca tussa. Então, nem por um milagre eu vou. Então, todo mundo no Brasil consegue entender essa expressão. E por que usar expressões idiomáticas, minha gente? O motivo que nos leva a usar expressões idiomáticas é o desejo de acrescentar algo novo, né, nas mensagens. Um elemento que a língua convencional nem sempre é capaz de oferecer, né? Porque a língua convencional é uma língua mais próxima do literal. E a utilização das expressões idiomáticas garante uma riqueza de imagens, garante a utilização de metáforas, de outras construções que a gente pode fazer utilizando uma mesma língua. Então, ela torna a linguagem, a comunicação, muito mais rica. E vocês sabem que quando a gente está escrevendo, a gente precisa de várias referências, né? De criar um texto cada vez mais atraente para o nosso leitor, senão ele abandona a nossa leitura. Então, é para isso que servem também as expressões idiomáticas. Será que você seria capaz de entender uma conversa que apresente muitas expressões idiomáticas? Ih, Vivi, eu não sei não. Estou aí escutando tu falar sobre as expressões, mas não sei se eu consigo entender completamente um diálogo só disso. Será que é possível? Vamos ver se a gente consegue? Ó, eu trouxe aqui um diálogo que eu mesma criei para vocês. E será que a gente consegue entender o que é que está acontecendo nessa tela? Vamos ver. Ó, primeiro diz assim, fulano chutou o pau da barraca. E aí a segunda pessoa diz assim, Jesus, Maria, José, por quê? E aí a primeira pessoa responde, porque fulano vive engolindo sapo. E a outra pessoa responde, vixe, a vaca foi pro brejo. Tudo isso porque fulano não leva desaforo para casa. Olha aí, quantas expressões, desaforo está escrito com A, né? Não tem problema não, desaforo para casa. Quantas expressões a gente tem aí nesse diálogo especificamente, ó. Pau da barraca, ou seja, desistiu de alguma coisa, não quer mais, não vai mais fazer e tá com raiva, né? Aí na segunda frase assim, a gente tem o Jesus, Maria, José, que a gente já viu que é uma interjeição, né? É uma expressão, é quando eu estou espantada e preciso deixar claro o meu espanto. Por quê? Ou seja, qual é o motivo dele ter chutado o pau da barraca, ter desistido de alguma coisa? Porque fulano vive engolindo sapo, ou seja, ele vive levando reclamação e tentando superar as reclamações que ele leva, ou seja, ele vive se rebaixando, né? Ele vive em situação ruim. E ninguém aguenta viver nessa situação ruim por muito tempo, então é por isso que ele chutou o pau da barraca. E por último, a gente tem, vixe, a vaca foi pro brejo, ou seja, a situação é perdida. Tudo isso porque fulano não leva desaforo para casa. Então, ou seja, ele cansou de engolir sapo, ele cansou de ter os seus problemas narrados e levar a culpa por tudo. Chutou o pau da barraca, ficou bravo, foi embora e disse que não leva mais desaforo para casa. Ou seja, nunca mais que ele deixa alguém falar de forma rude com ele. Tá vendo como a gente consegue entender um diálogo todinho? E aqui tem muitas expressões idiomáticas. Isso porque, minha gente, somos nativos, né? Falantes do português brasileiro. É claro que se eu pegar essas expressões aqui e colocar num contexto estrangeiro, em Portugal, em Moçambique, Angola, qualquer país que fale português como língua oficial, mas não seja o Brasil, pode ser que eles tenham alguma dificuldade em reconhecer essas expressões idiomáticas, porque não fazem parte do repertório cultural deles, né? Então, eles teriam que vir para cá, entender cada expressão dessa, para poder entender o uso e, consequentemente, essa conversa. E isso caracteriza um choque cultural, mesmo que a língua seja a mesma. Curioso, né?
Vamos agora ler um trecho de música de Milton Nascimento, em que há uso de expressão idiomática. Será que a gente consegue reconhecer? Eu grifei, né? Então vai ficar fácil de reconhecer. Mas a intenção de trazer essa música é mostrar para vocês como a gente faz uso dela no nosso dia a dia. Não é simplesmente uma coisa que está longe, a gente estuda na escola e não utiliza. A gente utiliza sim. Inclusive nos repertórios culturais, ou seja, nas músicas, na literatura, no teatro, na novela, no filme, tá em tudo quanto é canto. Então a gente tem que ficar com os olhos atentos, os ouvidos abertos para tentar reconhecer quando uma dessas expressões é utilizada, e entender o sentido por trás dela. Ó, tem a música se chama Canção da América, de Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou, com o seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. Bonito, né? Olha, a gente tem uma expressão grifada, ó, dentro de 7 chaves. Ela está de volta às chaves. Nesse sentido aqui, será que eu quero remeter a um segredo? Como o seu segredo está guardado às 7 chaves? Ou será que ele cria um outro sentido? Bora ver? Do mesmo jeito que falamos sobre o segredo guardado às 7 chaves, no sentido de evitar fofocas, aqui, na música de Milton Nascimento, a ideia é de proteção. Então, amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, porque é muito precioso. E a gente precisa proteger esse vínculo, proteger essa amizade. Então, é uma ideia muito bonita, né, que ele faz utilizando uma mesma expressão. E aí a gente consegue perceber como é que se conversam os valores semânticos, mesmo para assumir coisas distintas. E a gente tem o número 7, minha gente, que é particularmente um número de muita superstição, que aparece diversas vezes nas expressões idiomáticas. Ó. O número 7 é particularmente muito místico e aparece em diversas expressões. Por exemplo, guardar segredo a 7 chaves, o gato possui 7 vidas e ninguém sabe por que o gato possui 7 vidas, minha gente. Fulano pinta o 7, ou seja, fulano é presepeiro. Vai chegar aí os 2 professores de educação física, são presepeiros. Então, eles pintam 7, vocês. E quem rouba ladrão tem 7 anos de perdão. Então, o número 7 aparece de diversas formas possíveis, com significados muito distintos, né? Então, não dá para rastrear o sentido literal que está por trás da utilização do número 7 em várias expressões. Mas as expressões têm significados, ou seja, valores semânticos, né? Por exemplo, se eu utilizo assim, por que cargas d'água aconteceu isto? Ou por que cargas d'água João fez aquilo? Eu estou querendo dizer alguma coisa e a expressão cargas d'água, ela tem um valor por si só própria. Bora ver? Ela é usada no sentido de ignorar o motivo, desconhecer as causas ou o processo que levou a uma determinada situação. Observe, inclusive, que a pergunta já vem acompanhada de certa indignação, perplexidade, ou seja, eu não sei o motivo, eu ignoro o processo e essa ignorância, ou seja, o fato de não saber, também vem acompanhada de uma certa indignação. Então, a expressão cargas d'água já vem dotada de uma certa fúria, de uma certa raiva, tá certo? Porque a gente utiliza para simbolizar que a gente não sabe o motivo, mas também para simbolizar que nós não estamos satisfeitos com essa atitude. Então, a gente expressa já as duas coisas utilizando a expressão cargas d'água. E de onde é que ela veio? A expressão tem origem no final do século XIII, minha gente, faz tempo, ó, quando começaram as primeiras navegações portuguesas em águas do Atlântico Norte. Como era uma região sujeita a tempestades repentinas, que seriam as famosas cargas d'água, era comum que os navios se dirigissem às ilhas açorianas ou da Madeira, lá em Portugal, mas acabassem chegando a locais imprevisíveis, como as costas marroquinas ou senegalesas, por exemplo. Assim, a expressão sobreviveu até hoje, como um questionamento diante de algo que não se sabe de onde veio, nem como aconteceu. Então, os portugueses estavam lá navegando pelo mar, acontecia uma chuva, uma famosa carga d'água, essa carga d'água tirava eles da rota, e eles iam parar em algum lugar que eles não conheciam.
Então, como vocês percebem, a cargas d'água continua tendo essa conotação no sentido de que eu não sei o que está acontecendo aqui e, consequentemente, isso causava muita irritação nos marinheiros. Então, a gente consegue manter aí um valor semântico que se aproxima com a história da expressão, tá certo? Eu trouxe outras expressões para a gente pensar. Ó. Quando eu digo haver navios, o que é que isso significa? Significa ficar sem nada ou sem coisa alguma. Vixe, fulano ficou a haver navios. A gente já sabe que deu errado, né? Que mais? De mãos abanando. Quando eu digo que eu fiquei de mãos abanando, eu estou querendo dizer que eu não consegui o que eu pretendia, minha gente, deu errado. E a última expressão, de mãos atadas, diferentemente do de mãos abanando, que eu não consegui alguma coisa, de mãos atadas significa não poder fazer nada. Ou seja, não tenho domínio sobre o que aconteceu, não posso ajudar. Vamos passar para a professora Adriana para que ela possa dizer como é que foi o chat, se despedir de vocês. Olha, professora Vivi, o chat está aqui, os meninos, tem alguns alunos aqui quietinhos. Eu sei que vocês já começaram a curtir as férias, mas a aula foi muito massa. Então, um beijão para vocês, até a próxima. Minha gente, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de expressões idiomáticas. Muita coisa já pode ser utilizada por vocês, né? Vamos encerrar a aula de hoje com uma frase de um escritor que eu gosto bastante, que é o Guimarães Rosa, ó. A língua, minha gente, é um rastro de mistério. Todas as expressões que a gente utiliza têm uma história por trás e a gente pode investigar para tentar descobrir esse mistério, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui, a gente se vê na próxima aula, a gente continua falando sobre as expressões idiomáticas. Um cheiro e até breve.